Na primeira aula, vocês viram uma série de alterações celulares. Lembra disso? Que nós vimos degenerações, inchaço da célula, vimos várias coisas e vimos principalmente alterações de acúmulo de substâncias dentro da célula, como se fossem depósitos de gorduras, principalmente, depósitos de carboidratos, de água, de pigmentos, de várias coisas assim. Isso, todas essas alterações eram eminentemente celulares, e nós estávamos trabalhando dentro do conceito celular. Bom, mas nenhuma célula morreu naquele processo. Nós não estudamos o processo de morte celular. Por que as células morrem? Então, agora nós vamos falar de morte celular e em origens e em morfologia do processo. A lesão celular é uma agressão que pode evoluir tanto de uma degeneração como de uma morte celular. Lesão significa querer pular da ponte, certo? Morte, quando você pula da ponte. A morte não começa lá embaixo esborrachado, certo? Mas começa no momento que você está chegando naquela ponta da ponte. E quando você pula da ponte, no começo você está inteiro, você não caiu, certo? Então você tem uma parte do processo que você parece normal, mas vai morrer. Por quê? Porque lá embaixo tem pedra. Não amarrar a corda do seu banguijamento, certo? Então, de alguma forma, você vai morrer. Então, uma das coisas que você tem que entender é que existe esse ponto do não retorno da lesão celular. Tá? Este conceito é muito flexível, as pessoas botam curvas e tal, mas a ideia é exatamente essa. Você está caminhando para uma ponte, certo? E se você conseguir parar no parapeito, é uma degeneração, certo? Se você passar do parapeito e começar a cair ou se esborrachar lá embaixo, o processo para frente é o mesmo. Tá? Bom, como é que nós morremos? As células morrem. Há vários tipos. As células morrem de dois jeitos. Uma, elas são assassinadas, certo? Então, independe da iniciativa da célula. A célula estava lá e sofreu uma martelada. E ela morreu por martelamento. Ou ela tomou uma dose de radiação ionizante e deixou ela parecendo saudável. Ela já vai morrer. Só que para morrer precisa acontecer um evento catastrófico, como a morte mitótica, que eu vou explicar mais para frente, na catástrofe mitótica. Tá? Bom, esses tipos de morte a gente chama de necrose, certo? Por quê? Porque não depende da célula. Um outro grupo de morte a gente chama de apoptose. É quando as células dependem da iniciativa dela. Certo? Esse aqui está escrito errado. É netose, viu? Não é necrose. Depende da iniciativa da célula. Pode ser apoptose, que é uma morte pocket. A célula se suicida formalmente. Ou pode ser uma netose. Vocês vão ver que o nome é netose. Aqui está escrito necrose, mas não é. Necrose é só esse aqui. Certo? A netose é uma morte em que a célula se sacrifica para salvar o hospedeiro. Esse é um conceito interessante. Por exemplo, uma vez definido, então, são 4 tipos de morte, certo? E aqui está uma síntese das diferenças entre elas. Por exemplo, a necrose sempre é patológica, evolui com edema e lise, vai ser reabsorvida, é inflamatória e é indução externa por agressão, hipóxia, infecções, etc. Igualzinho este aqui, é patológica. A morte vai ocorrer na mitose, vai ser por reabsorção, vai dar inflamação e são quebras cromossômicas por agentes físicos ou químicos. Tá bom? E essas duas no meio, a netose, que é o nome correto, e a apoptose clássica, a apoptose clássica pode ocorrer tanto patologicamente como fisiologicamente. Já a netose é sempre fisiológica, embora seja no estado patológico. É uma fisiologia normal do polimorfo nuclear. Vou explicar de novo para vocês mais para frente. Esses conceitos são interessantes porque dá para vocês a ideia de que pode ocorrer uma morte, como na apoptose, que depende do hospedeiro. A morte daquela apoptose é induzida pelo hospedeiro.
E se vocês perguntassem hoje para qualquer célula sua qual é o destino dela, ela falaria: eu quero morrer. Ah, é interessante. Elas são soldados. Então, qualquer célula sua hoje, se você perguntar para ela sozinha o que vai acontecer com você, ela fala: eu vou morrer. Porque se ela não falar eu vou morrer, ela não é mais uma célula sua. Ela é uma célula independente. Ok? E se ela é uma célula independente, é uma célula carcinomatória, célula tumoral. Então, esse controle que você exerce sobre as células é extremamente importante. Então, a apoptose clássica é, de certa maneira, o modelo inicial total das causas de sobrevivência dos metazoários. Por quê? Porque senão os metazoários seriam tumores. Todas as células têm que obedecer a um destino. Essas mortes apoptóticas são muito importantes em imunologia e várias coisas. E a morte necrótica martelada tem vários agentes químicos e físicos que causam. Então, primeiro eu vou falar da necrose, que é a morte martelada. Certo? Então, elas começam com lesões e necrose. E é interessante pensar que nós estamos andando na ponte para chegar no parapeito. Então eu vou contar como eu estou indo para o parapeito. Tá? E em geral eu vou para o parapeito por inúmeras causas, e pulo por inúmeras causas. Ausência de oxigênio, agentes físicos, químicos, infecciosos, reações imunológicas, distúrbios genéticos, desequilíbrios nutricionais. Nossa Senhora, parece um tratado de doenças. Lógico, toda doença, de alguma forma, tem o quê? Morte celular. Então, estava doente. Tá? Muito bom. A primeira coisa que acontece, que é a mais prática, é a ausência de oxigênio. Então, se eu parar de respirar e pular na água, eu vou morrer. Vou. Certo? Não tem oxigênio, eu morro. Então, a deficiência de oxigênio isolada, a gente chama de hipóxia. A hipóxia simplesmente vai deixar de ter oxigênio nos tecidos. Quando você deixa de levar oxigênio ao tecido, você leva, porque o paciente tapou o nariz, vai ficar preto, certo? A hemoglobina que transporta o oxigênio não estará funcionando, não vai levar oxigênio para a mitocôndria. A mitocôndria não consegue fazer aquela oxidação fosforilativa completa. Ao não fazer a oxidação fosforilativa completa, você vai usar as vias alternativas bioquímicas, vai fazer lactato, várias coisas, e você vai ter um comprometimento do hospedeiro, primeiro ácido, e depois o cara morre, o coração para. Tá? Ela pode ser complexa, isso é muito fácil de entender quando a gente pensa no AVCI. Vocês sabem que é o acidente vascular isquêmico, certo? É a trombose e o derrame. Você sabe qual é a diferença entre a trombose e o derrame? É só pensar no nome. O que é trombose? É quando um trombo, um coágulo, entope alguma coisa. E o que é um derrame? Quando um vaso arrebenta e derrama sangue para todo lugar. Então, derrame é um acidente vascular hemorrágico, trombose é um acidente vascular isquêmico. Porque a isquemia é quando, de alguma forma, o sangue deixa de chegar a um órgão e esse órgão para de receber não só oxigênio, mas tudo que tem. Certo? Ele para de receber fluxo arterial, para de receber glicose, que é fornecida por sangue circulante, e o comprometimento dele não é igual ao do afogado, que só não respira. Certo? É um comprometimento que também ele entra em fadiga porque falta glicose e é mais rápido o processo de morte é mais rápido. Certo? Uma coisa estranhíssima é que quando você tem essas mortes por hipóxia, isquemia e tudo mais, você leva o tecido a trabalhar em condições extremamente desagradáveis de produção. E nesse momento que ele está trabalhando em condições desagradáveis, ele produz uma série de fatores, certo? Que são fatores que ele usa para se proteger dos danos hipóxicos que ele está tendo. Esses fatores viram radicais livres.
Então vai ter uma síndrome que vai ser associada à reperfusão. Então, se eu pegar um cérebro, certo? E ele teve uma trombose, está lá entupido. Eu como o tronco. Como você pode comer o tronco? Tudo é feito de proteína. Bota uma protease, certo? A gente injeta na vida do paciente uma protease que chama TPA, certo? O nome comercial dela, o estreptokinase, que é feito de bactéria, e cobre o tronco. Aí o vaso abre de novo e o sangue volta a correr. E o paciente perde tudo. Por quê? Porque na hora que correu de novo, as células estavam em hipóxia, não estavam? Estavam cheias de radicais livres. E não tinham nada para conseguir pegar aqueles radicais livres. Aí como se elas estivessem cheias de garrafinhas de água oxigenada. Certo? Aí você passa o sangue novo, elas abrem todas as garrafinhas. Ai, morre intoxicado por água oxigenada. Do mesmo jeito que morreriam se você não fizesse nada. Que bosta. Então não estranhem de quando vocês tiverem uma parada cardíaca e o médico chegar e falar: bom, agora nós vamos congelar o paciente por 6 horas. Certo? No Unicor já foi feito 5 vezes isso. Você tem uma parada cardíaca, o paciente está lá, aí você pega e esfria o paciente para que ele não entre em hipóxia. Você congela o cara. Como congela? Bota gelo nele, faça soro gelado, deixa a temperatura 27. E não acorda ele. Gostaram dessa? Isso é super-homem, né? Parece um turbocu. Certo? E você espera 3, 4 dias, põe no respirador, liga aparelhos e tudo mais e tal. E aí quando ele acorda, ele está conversando direitinho como estava antes. Como as crianças que caem nos lagos gelados americanos, você tira depois de 2 horas, está tudo salvo ainda, porque o lago era gelado. Ele congelou junto. Muito bom. Essas lesões celulares funcionam então numa cidade. Não é uma coisa mais de uma célula separada. Você está trabalhando com uma cidade. Você tem ruas, você tem casas, você tem tecidos. Vocês já perceberam? Tem velhinhas que moram dentro da casa presas, guardando lixo. Não tem? Porém, tem velhas fofoqueiras na janela, sabe, na vizinhança toda. Não é isso? Certo? Então, são células diferentes. Tem vozinha vestida de bolinha, certo? Aquelas que vão na feira, contratam o cara para carregar o cartinho, compram os alfaces, fazem uns almoços maravilhosos que nós adoramos, certo? Não tem mais ninguém que faz isso, certo? Só elas, senão vai no restaurante. Mas essas coisas que você faz são diferentes pessoas dentro da cidade. Os tecidos do corpo também são diferentes. Você tem fofoqueiras na janela, que são as que avisam o que a célula do corpo precisa. É a única que sabe. Quem está lá no sangue não sabe o que aquela célula precisa se não tiver uma fofoqueira que conversa com ela. Tem células que não podem sair na circulação porque elas se atrapalham, elas são ruins, elas não estão andando no trânsito. Certo? São as células ectodérmicas e endodérmicas. Em compensação, elas conversam bem com o ambiente, com outras coisas, tal, que compõem o nosso intestino, o nosso cérebro e a nossa pele. Mas a pele não sai andando pelo vaso, ela está parada aqui. Certo? Então, são diferentes estruturas. E essas células do vaso são as mesenquimais. Essa estrutura de cidade vai aparecer algumas vezes quando eu falar para vocês, nas estruturas vasculares. Mas a ideia conceitual é que toda vez que nós falamos de necrose, estamos falando de morte de célula. Mas na realidade é morte de tecido. E tecido tem vaso. E vaso é uma complicação adicional importante. Muito bem. Os agentes físicos são ruins. Por que os agentes físicos são ruins? Porque eles são inespecíficos. Eles queimam você. Ou eles eletrocutam você. Certo? Ou eles atravessam você com uma radiação ionizante. Então, a medula óssea, que está dentro da medula para proteger da radiação ultravioleta, é afetada. Não pensaram que a medula está dentro do osso? É para proteger das causas ambientais. Então, o que acontece? Quando vem uma radiação, a radiação atravessa, chega no osso, a medula vai se ferrar. Certo? Então, as radiações são muito importantes. E as coisas químicas são importantes. Queima, arrebenta tudo, cozinha. Você faz isso para comer a carne, para garantir que ela não vai te encher o saco? Não é verdade? O que você vai quando você come você come um camarão, você não come ele vivo para ele ficar só garganta, você primeiro cozinha ele para ele morrer. Não é isso? Então, a mesma coisa que a gente está fazendo.
Os agentes químicos, no entanto, são complexidades, são novos para nós. Vocês têm ideia de quantos compostos químicos uma pessoa convivia há 200 anos? Pega um lugar que as pessoas vivem como há 200 anos. Pega a Geórgia, as montanhas da Geórgia. Então o que eles têm? Cabra, trigo e sol. Energia elétrica. Precisa, né? 3 mil metros de altura na Geórgia, que é lá no fim do mundo da Rússia, os pastores da Geórgia não tem nada. Outra coisa, que temperatura eles vivem? 3 mil metros. Então tem muito pouco oxigênio. Pouco. Então não adianta eles querer correr rápido, não tem ar para eles correr rápido. Certo? Quantos anos eles vivem? 120. Certo? Também para quê? Comendo queijo de gato, comendo folha de trigo, perdido numa montanha. Certo? Andando devagar, 120 anos não ajuda muito. Mas é isso aí, são os agentes químicos. E quando nós fizemos as nossas evoluções químicas, nós fizemos múltiplos agentes tóxicos. Nós fizemos os adubos, nós fizemos os herbicidas, nós fizemos os inseticidas, nós fizemos os aromatizantes, nós fizemos o coloral, o urucum, o que você quiser. Inventamos todos os aditivos possíveis e imagináveis e nós gostamos de comer sashimi, não é isso? Peixe cru. Oh, por quê? Porque cara, energia, é mais fácil comer ele cru, certo? E nós botamos raiz forte, que é água oxigenada. Então, na hora que você vai então eu estou jogando novos elementos químicos em nós. E estou comendo comidas diferentes. Se vocês lembrarem, ninguém mais come arroz e feijão regularmente. Você come alguma porcaria parecida, pão, algum negócio, mas você come diferente. Então você está exposto a novos agentes químicos o tempo todo. Os mais importantes são os venenos mitocondriais. Certo? Por quê? Tudo que você matar a mitocôndria, como a ausência de oxigênio, você vai matar os caras mais rápidos. Então, os venenos mitocondriais, o mais comum é o cianeto. Tá? Então, na câmara de gás, que o cara sentava lá, você jogava 2 pérolas de cianeto no ácido, saiu o gás cianídrico, o cara, primeira respirada, a segunda ele estava vermelhinho e morto. Tá? Ok? Era muito interessante. Uma perda da homeostase, eu voltei? Perda da integridade das membranas celulares. E vai fazer aquilo que está no slide anterior, que é da parte hidrópica. Quando eu tenho muita água do lado de fora, eu começo a perder sódio, certo? Fazer sódio para na célula, perder o potássio, soltar cálcio, fazendo o metabolismo daqueles íons que vão levar a minha célula a mudar o metabolismo. Toda vez que eu altero os íons, o metabolismo se atrapalha. Porque as enzimas trabalham com quantidades corretas. Certo? Eu tenho que, pego esse pouquinho, ponho um sódiozinho aqui, trabalho para cá, devolvo o sódio. Eu pego esse aqui, ponho aqui, vai estar faltando sódio. O que eu faço? Deu para entender? É sempre um equilíbrio correto. Ok? Então, a primeira coisa vai perder, pode engordar ou pode colabar. Tá? Fazendo isso, vai perder a síntese proteica. Alterando a síntese proteica, já vai para o buraco. Até aqui ainda dá para conversar. Lembra da degeneração hidrópica? Mas quando altera a síntese proteica, citoesqueleto, bom, aí a célula já não é mais célula, já é pastel. Certo? Já foi frito. Então aí não tem mais o que fazer. Então aqui altera tudo. E finalmente vai quebrar o DNA da célula. Mas o DNA, como vocês sabem, é muito resistente. A gente faz DNA de múmia, né? Tem aquele filme Jurassic Park que a gente quer fazer o DNA dos dinossauros, porque eles são resistentes. Os ácidos nucleicos, por serem hereditários, eles têm que ser resistentes. Muito bom. Bom, o que acontece quando diminui o ATP? Então, a mitocôndria vai ser afetada, vai levar à liberação do lisossomo, certo? O lisossomo vai distribuir proteínas que vão digerir os componentes celulares, certo? A membrana plasmática vai abrir, vai fazer sair sal e coisa, tal. Tudo isso que era dependente da quantidade de ATP que a mitocôndria produzia. Finalmente vai subir o cálcio intracelular e vai aparecer
as espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres. Aqueles caras que a medicina automolecular fala que vai curar vocês, que você tem que tomar vitamina E para diminuir os radicais livres. Quando você toma vitamina E, você já gastou ela respirando. Tá? Muito bem. Esse aqui é a primeira coisa. E ocorre na hipóxia, ocorre nas coisas que matam mitocôndria, e ocorre nas isquemias, porque na realidade as isquemias são associações de danos neste complexo aqui. Então hipóxia e isquemia é quase a mesma coisa do ponto de vista bioquímico. E ao mesmo tempo, do ponto de vista morfológico, vocês vão ver que é um pouco diferente. Tá? Muito bem. Aqui novamente, uma declaração mais simples. Então a bomba de sódio diminui a um influxo de cálcio e sódio, um efluxo de potássio, e vai haver um edema do retículo endoplasmático, perda das milosidades, formação de bolhas e tal. Se eu não consigo fazer ATP ou fazer glicólise anaeróbia, isso vai gerar lactato, que baixa o pH, por causa do sódio. O sódio é usado para estudar a cromatina. Se o sódio, o potássio e o sódio são usados para cá, vai haver condensação da cromatina, e aí vai ter ribosoma se solta, proteína, o ribosoma é segurado por magnésio, então vai soltar proteína, e os lipídios que vão junto, aquele excesso de membrana que está atrapalhado vai ser enrolado e guardado, vão fazer os corpos de mielina. Bom, a lesão ocorre aqui, e aí quando acaba a produção da ATP, começa a sair ácido da mitocôndria para fora, e aí perde aquela posição das membranas que é importante para manter a função da oxidação fosforilativa, certo? Que foi falado para vocês. Muito bom. Então, no final, você dá um agente nocivo, ele ativa tudo isso e finalmente vai dar uma lesão de membrana por atividade da fosfolipase. E tem uma proteína muito importante que está aqui, chama endonuclease, que é importantíssima para digerir o DNA. Porque como o DNA é resistente, ele é difícil de digestão. Só o pâncreas consegue fazer DNA. As células normais não estão preparadas para isso. Só o macrófago tem DNA. O polimorfo nuclear não tem. Para quem for trabalhar com biologia molecular, nós sempre usamos DNA, porque quando você vai purificar coisas, as coisas ficam presas no DNA. Tá bom? Então tudo isso daqui é para dar para vocês um exemplo de como a célula morre por fenômenos bioquímicos. Mas como é que ela é a morte dela? Finalmente aqui a morte, aqui pela parte da oxidação respiratória, assim, os peroxissomos. Tá? Aqui o glutatião, que nome horrível, né? Glutatião. Glutatião é um antirredutor. Esse sim, esse nós mereceríamos tomar ele de nicotina para aumentar o nosso radical livre. Ou ele ou vitamina C. Vitamina C também é um bom antioxidante. Não a vitamina E, o tocoferol. A vitamina C, o ascorbato. Tá? E a coisa mais interessante é que quando você olha, você, ao diminuir a produção de oxigênio, você aumenta o consumo de glutatião, certo? E o consumo de glutatião aumenta o nível de radicais livres, que são esses OH ponto aqui, ó. E esse O2 menos. Quando você reperfundir, você vai oferecer rapidamente ao sistema oxigênio sem ter glutatião. E aí você vai ser oxidado, como se fosse uma série de garrafinhas de água oxigenada abertas no sistema. Bom, mas como é que é a cara da necrose? Bom, isso aqui é uma necrose do baço, a gente chama uma necrose de coagulação, certo? Como é que funciona a necrose de coagulação? Como é que funciona a necrose de coagulação? A necrose de coagulação é igual ao piche. O calor é uma necrose de coagulação. Fica tudo mais ou menos no lugar, só que totalmente denaturado. Certo? Então, como é que você sabe que uma coisa está denaturada? O grupo M ficou marrom em vez de vermelho. Então, quem come caldo de mal passada, come carne crua. Se o cara fala ao ponto, saindo sangue vermelho, crua. Cozido é aquele solão, tudo marrom. Certo? Muito bem, mas isso aqui é num órgão específico. Isso aqui eu estou mostrando o baço, que é um órgão cheio de sangue. Aqui vocês estão vendo hemácias e tal.
Vejam que são raros os núcleos das células, ó. São raros. Por quê? Porque tudo isso foi coagulado e já digeriu, por aquelas vias bioquímicas, todas as estruturas. Este lado aqui é um fígado normal, sofrendo uma necrose semelhante. Necrose de coagulação. Vejam que não tem núcleo na célula. Tem que prender os detalhezinhos. Ó, aqui tem um fantasma. Ó. Tá? Ué, célula sem núcleo? Professor, célula funciona sem núcleo? Não. O núcleo é que manda em tudo. Tá? Então não tem. E aqui, um tecido que deveria ser o estômago. Eu deveria ver tecido glandular. Tá? Eu não estou vendo nada. Estou vendo um monte de células inflamatórias. Certo? Que é esse IC que está aparecendo aqui. Certo? E aqui você vê até uma massa que não tem células. Ó, tá vendo aqui? Eu tremo. Vocês estão vendo que eu tremo? É um horror que a gente aponta assim. Certo? Eu tremo mesmo. Eu tento. Não consegue. Essa coisa aqui é o que a gente chama de necrose fibrinoide. Tá? E finalmente aqui, nós estamos no músculo cardíaco. Olha aqui o músculo cardíaco. Certo? De repente no meio do músculo tem um ajuntamento de células pequeninas, estranhas, em líquido. Isto é líquido. É uma necrose de liquefação, com colônias bacterianas no meio. Então isso aqui é uma infecção, as bactérias comeram o coração, o nosso corpo foi lá, encheu de células de polimorfos nucleares, que são especializados em matar. É o nosso exército. Eles são totalmente comprometidos. Se alguém assiste Game of Thrones, certo? Eles são meninos imaculados. Eles são castrados, eles não vão reproduzir, certo? E eles são excelentes soldados. Só que só sabem soldar. Manda matar, mata lá, pá! Certo? Só vão fazer isso. Aliás, ele é tão eficiente que ele mata, pá, matei, me suicida. Que é para parar de encher o saco. Que é o soldado ideal, né? O que é um soldado? Um cara que você paga para morrer no seu lugar, não é isso? Hã? É isso. Certo? Não fique bravo, porque esses tipos de necrose de coagulação são os mais comuns. Essas necroses infiltrativas ou de fibrina, elas ocorrem quando há um contato daquela estrutura com muito sangue, tá? Que permite a ativação da casa, quando casas são destruídas. Esta necrose aqui, as casas estão aí, as células morreram, as ruas, ó, estão conservadas. Então, só as células morreram. Isso aqui não é calor, não é bicho, não é nada disso. Isso aqui morreu provavelmente por hipóxia. Faltou comida, as células morreram. Tá? Essa aqui não. Essa aqui teve uma inflamação, alguma bactéria, ou pode ser uma úlcera de estômago. Alguma coisa aconteceu que forçou esse estômago a tapar um buraco e ele fez essa necrose fibrinoide. E esse aqui, certamente, teve uma bactéria que invadiu, porque eu estou vendo elas aqui. Isso aqui não é uma bactéria, não. Isso aqui é um monte de colônias. Milhões de bactérias no meio do coração. Tá? E aqui, em volta de onde elas comeram tudo, os polimorfos tentando segurar o processo. Eu não vou conseguir ver até de cima, ele está apagando, olha que legal, que sacanagem. Isso, abriu a porta, legal. Esta aqui é a evolução daquela necrose. Aqui é um abscesso igual aquele, com o polimorfo nuclear, e aqui as bactérias antes de formar o abscesso. Olha lá. Comendo o quê? O coração do cara. Tá? E aqui as células morreram. Olha lá, não tem mais núcleo. Aqui tem núcleo ainda. Aqui não. Então essa imagem aqui é uma necrose de coagulação, aqui é uma necrose de liquefação. Isso é por causa do tecido. Muito bom. Alguns bichos malucos não fazem essa necrose de liquefação. Fazem uma necrose que vocês conhecem. Uma necrose de caseificação, que a gente chama. Que é quando ele tem mais cálcio do que precisa e ele não tem tantas enzimas digestivas porque ele não atraiu o polimorfo nuclear. O polimorfo nuclear, pessoal, é uma bomba relógio. Ele é o rei da festa. Digere tudo que vocês podem imaginar. Liquefaz o tecido. Melhor que a bactéria. E quando ele não está, a destruição do tecido forma uma massa de gordura e cálcio que parece queijo. E aí a gente chama de necrose de caseificação. Ocorre principalmente nas doenças lentas, tipo tuberculose, tipo seníase, tipo esquistossomose, paracoxidomicose, várias doenças de bichos devagar. Aliás, sempre é mais fácil matar o
o elétrico do que o devagar, né? O devagar, minha filha, devagar, perigoso, conversa, malemolente. E finalmente, uma necrose interessantíssima aqui, que é uma autonecrose. Isso aqui é o pâncreas, pessoal. O que é o pâncreas? O pâncreas é o órgão nosso que digere a carne, junto com o estômago. Então, qual é o pH do nosso estômago? 2, para a pepsina agir. Quando a pepsina chega no duodeno, o pâncreas joga em cima dessa pepsina substâncias, como aquele negócio que a gente põe no mamão para amolecer a carne. Não tem? Não tem papaína do mamão? Você põe na carne para deixar mais molenga? Quase duplicada? Certo? Então aquele lá também funciona como isso. E aqui o pâncreas reportou, entupiu o canal dele, ele teve uma necrose, que é ele que causou. Então uma necrose, uma autonecrose do pâncreas, que é uma necrose enzimática característica que vai virar calcificada, se não matar o cara antes. Às vezes mata, às vezes não, frequentemente. Muito bom. Então isso aqui é tudo a necrose. O senhor mostrou necrose de coagulação, fibrinoide, biquefeita do polimorfo nuclear, mostrou as coisas tudo mais e tal, mas isso não interessa tanto para nós, né? Porque parece que é necrose. O que é a outra coisa? A apoptose é um fenômeno fisiológico de convidar o soldado a se suicidar. Por quê? Porque eu não preciso daquele soldado ali. Ou o inimigo já acabou. Então eu tenho que convidar o soldado a fazer. Ou eu não sou o namoro, então eu quero que meus dedos se separem. Não é verdade? Namoro foi velho para eles, que eles não sabem que o namoro é o homem submarino, que não foi feito. O príncipe namoro não foi feito. Foi feito o homem de ferro só. A apoptose é uma morte celular programada. Ela é fisiológica e não fisiológica. Ela é coordenada na morfogênese. Para você fazer um cara que não é um verme, porque nós somos um verme. Vocês nunca pensaram nisso? Nós somos um verme. Tira as pernas. Estica o intestino. Põe a cabeça para baixo assim. Nós não somos um verme. Tira as pernas do braço. Agora volta as pernas do braço. Daí dá para entender que o começo é aqui e o fim é lá. Certo? Não é no pé. Certo? Muito bom. Então, ele é o processo indispensável para você criar metazoário. Segundo, ele é o processo importantíssimo para coordenação. Serve para controlar exércitos, serve para reprimir revoltosos, mata a célula tumoral, serve para morfogênese. É bem conservado evolucionariamente e tem desde o primeiro metazoário. Por quê? Porque se o metazoário não fizesse a apoptose, as células tumorais dele dominariam o mercado. Eu não seria mais ele, seria o tumor. Tá bom? Muito bem. O estágio é muito simples. É uma célula normal, recebe um sinal de morte, que pode ser extrínseco ou intrínseco, e muitas de vocês conhecem. É o P53, é o BCL2, que a gente usa para marcar anel de mama. Tá? Ok? São sinais assim. E eles devem ser, o prometimento para morrer está correto, mas com o sinal, não tendo o sinal de morte, ele não vai ser executado. Até aqui, ele está na ponte. Aqui ele pulou. Ok? Depois que ele recebeu o sinal e começou a quebrar, ou via mitocôndria, ou via ligante, ele vai começar a quebrar a cromatina nuclear dele e vai morrer. Ele vai usar vários sistemas com caspases, BCL2, que é a proteína que nós falamos. Olha, Cenorhabdis elegans é um verme, tá? E ele tem tudo isso porque ele também é um verme, certo? Ele tem que ter patinhas, coisas que parecem de verme, tem que fazer ovos e tal, então precisa disso aqui, senão não dá para comprometer. A gente faz isso. Aí o que acontece na apoptose? Na apoptose o velho se suicida. Então o que ele faz? Ele rebenta o núcleo, fragmenta em pedaços, e esses pedaços são fagocitados por macrófagos residentes. Macrófago residente é igual a empregada. Empregada faz um prato diferente para você? Cozinha pessimamente.
Ela é especializada em arroz tiririm ou squash. Né? Ou tiririm, quando o cara fala, faz tiririm, então duro, ou squash. Ok? Muito bem. A mesma coisa o macrófago resideiro. Ele está lá para limpar, nada mais. Certo? Ele faz aquela marca de ferro na sua camisa branca, faz várias coisas assim, mas ele limpa a casa, que é o que você quer que ele faça. E ele não avisa ninguém se ele encontrar uma célula apoptótica. Ele não inflama o tecido. Por quê? Porque é normal velhinho morrer no asilo. Não é verdade? Alguém espera que um velhinho saia do asilo bom? Hein? Alguém espera? Nem, puxa, vou botar meu avô no asilo, ele vai curar do Alzheimer. É isso? Não, ninguém espera. Certo? Então é por aí. As células com apoptose sofrem várias alterações macroscópicas. Certo? Então uma das características é que é uma célula normal, que está mantendo essa aparência de bolinho de bacalhau com espaguetinho frito, certo? Em ótimas condições, para uma em que ela perdeu o controle dessa membrana enrugada e fez um monte de bolhas. Tá? Você dá para ver um vídeo. As células sempre estão balanceadas entre a vida e a morte. E isso é usado para embriogênese. Quando você é nenê, você nasce com rabo. Ah, é verdade, nasce. Vocês lembraram? Nós somos mamíferos têm rabo, nós também quando nasce, quando concebe. Depois nós reabsorvemos. Como é que nós reabsorvemos? Porque nós andamos em pé, o rabo ia atrapalhar, ia ficar nas pernas sempre. Não é isso? Se ainda fosse um macaco prego, que eu uso o rabo para prender nas árvores, eu estou usando aqui com muita mão. Mas não dá, né? Então eu tenho que limpar essas células. Aí eu falo para elas, se suicidem, vocês estão no lugar errado. E elas se suicidam, que células organizadas? Não! Certo? E elas conseguem, por serem assim, sofrer uma morte que não pode ser inflamatória. Se fosse inflamatória, eu ia gastar célula para limpar, ia dar um trabalho louco. Se eu pagar 3 pau para a empregada, ela faz descargou para mim. Não é verdade? Pagando quentinho não vai para frente, né? Então, isso é importante. Então, primeira regra da apoptose é que ela é importante na morfogênese, eliminando o excesso de células. E é também, quando você é adulto, ela é importante na seleção. Então, digamos, eu peguei tuberculose. Aí eu montei uma resposta imune para a tuberculose. Aí me deram aqueles remédios, eu tomei 6 meses dos remédios, fiquei bom. Quando eu fico bom da tuberculose, o que eu vou fazer com aquele monte de célula para tuberculose que eu já não tenho mais tuberculose? O que você faria com isso? Guarda todas, isso é o povo. O povo guarda todas as células e fica esperando tuberculose. E dando comida para a célula. Ele tem que comer mais peixe, procura mais, anda mais, porque tem que dar comida para as células. Então, pode ser o povo. O povo faz isso. O sistema imunológico dele faz isso. Agora, nós não. Nós pega e fala, vamos guardar as boas. Ah, você é médico? Oh, legal, te dá um bilhetinho, vai no asilo. E lá eles vão te curar. Certo? Ok? E lá você sofre apoptose. Tá? Então esse é o processo. Aqui é uma foto do pezinho do lagarto, formando a mão. Certo? E a apoptose é importante para eliminar, por exemplo, células antigênicas que reconhecem nossas células. A gente faz isso durante a vida embrionária, mas isso é do curso da doutora Laura, que será na última semana. Certo? Ou se, por exemplo, você está fazendo muita força, tal, para lá, você pode sofrer uma apoptose das suas células musculares. Quando você parou de fazer exercício, você não precisa mais. Faz isso? Não. Você diminui o tamanho delas. Células musculares não gostam de apoptose. Certo? Muito bem, mas vamos pensar numa coisa parecida com isso. O útero ou a glândula mamária. Por exemplo, aqui o cara está falando a glândula mamária da virgem. Tem bastante ducto e pouca glândula. Da gravidez, fazendo muita glândula, fazendo leite, tal, para lá, e depois da gravidez. Aí murcha tudo e desaba. Certo? Então, vai para cá. Ok? E volta para trás. E aí, como é que fez isso? Com a apoptose. A mesma coisa da glândula prostática, da próstata. Se você tira a testosterona, ela vai ficar pequena. Certo?
A mesma coisa, o tecido muscular, se eu tiro testosterona, ele atrofia. Por isso que velho é sempre barrigudinho de perna fina. Porque não tem mais testosterona, andropaulo. Tá bom? É o meu caso. Muito bem, a importância da apoptose também tem importância nos vírus, nas infecções virais. Para matar uma célula infectada por um vírus é meio complicado, vocês não acham? Porque o vírus entrou na célula, ficou tudo igual, como é que ele vai saber, para lá. De certa maneira, até tem respostas imunes, até em bactéria tem resposta imune, mas no caso dos vírus é muito importante. Para você manter a célula informando para você corretamente que você está para não se suicidar, quando os vírus entram na célula, eles acabam atrapalhando esse sinal, não se suicide. E aí as células infectadas pelo vírus entram em apoptose. Então, frequentemente, principalmente na febre amarela, em algumas doenças, você tem um sinal apoptótico tão grande que mata mais a apoptose que o vírus causou do que o vírus mesmo explodindo a célula. Você entendeu? Alguém lembra do Ben-Hur? Não, senhora, Ben-Hur não. O Ben-Hur tem uma época, o Moisés. O Moisés, quando foi para entrar em Canaã, ele falou: ninguém do Egito deve entrar em Canaã. Só entrou Josué. Morreram todos no deserto. Porque ele não queria que ninguém entrasse. Como ele matou os caras? Fácil. Pegou um monte de velho que entrou para o Egito e botou na frente de batalhas. Acho que os caras pegando os moleques, a monita pela frente, morreu tudo. Certo? Foi uma maneira elegante. O asilo do Moisés. Mas fez essas coisas. Então, é muito importante vocês pensarem que vocês precisam cooperar com a apoptose. Uma célula apoptótica é aquele velhinho que vai para a montanha para morrer comido pelos lobos e devolve o cobertor. Não conhece essa história grega do passado? Certo? Então, ele devolve o cobertor para você. Ele é tão, a apoptose é tão boa que ela convence o cara a ir para o asilo. Ninguém precisa mandar ele para o asilo, ele vai. Tá? Então, a apoptose é muito interessante. O que faz a apoptose? A apoptose é feita por caspases. As caspases são enzimas que existem no citoplasma na forma de um peptídeo comprido. Então eu vou tentar explicar. Deixa eu ver, não tem nenhuma. Tem. Um peptídeo comprido que se inovera. Ok? E que está assim. Se eu comer essa partinha aqui, comer protease, ele vai virar duas proteínas, não vai? Tá? Então isso é o peptídeo uniforme. Então as caspases são feitas com uma única proenzima. Quando elas terminadas, elas têm um domínio N terminal e um C terminal enzimático, precisando das duas ativas. Então é como se eu fizesse uma bomba relógio e deixo no meu citoplasma. Quando eu tenho um sinal para a apoptose, de duas formas: ou a mitocôndria me avisa, ó, acabou a ATP, se suicida, certo? Ou a NFK-beta da superfície ou fase ligante interferem, te dão uma mensagem, eu como as caspases ficam loucas, taradas e começam a matar a célula. Tá bom? Eu tenho dois tipos de caspases. Umas que são inflamatórias, três tipos. Uma inflamatória, que são as primeiras que aparecem. Umas caspases que são iniciadoras do processo das caspases, capacitoras que são 3, 6 e 7. E elas iniciam a morte. Bom, tem um pacto extrínseco, que é o receptor da morte. O receptor da morte ativa a caspase 8, que vai ativar a caspase 3, 6 e 7, que vai ativar a endonuclease, que vai quebrar tudo. Entendeu? Puta monte de nome. Você vai perguntar na prova, professor? Nunca. Eu vou perguntar: tem um sistema de caspase ou vários sistemas de caspase? Vocês entenderam? Eu quero que vocês aprendam as coisas, não os nomes. Tá? Tem um outro, que é o intrínseco. Como é que funciona o intrínseco? Tem o sinal apoptótico, que vai ativar a proteína P53, que é um marker de tumor, um marcador de tumor. A P53
vai ativar o NOx, a FUMA, BAX, BAC, PARA, que vai interpretar a mitocôndria. A mitocôndria vai soltar a citocromo C, vai formar o apoptossomo, que vai girar nas caspases, vai ativar a caspase 3, 6 e 7 e vai matar a 7. Tá? Todo o meu tempo? Tô. Ok? Finalmente, tem um apoptótipo outro, que o giganofase gigante, que faz isso aqui, o citocromo que saiu da mitocôndria faz isso aqui, e você chega numa... Tá? Toda célula deve querer morrer. Se uma célula não quer morrer, ela está fazendo evasão da apoptose e ela é uma célula tumoral. Célula tumoral ocorre na gente, e eu posso garantir a vocês que todos nós estamos fazendo mais ou menos uns 1 milhão de células tumoral todo dia. Mas elas são eliminadas. Por quê? Porque faltam sinais para mais para frente. Como ela não respeita a ordem do corpo, ela esquece de ficar perto do vaso, ela não é comida. Tem vários problemas que acontecem com ela. Tá? Para o câncer precisa mais coisas, vão ter uma aula específica. E finalmente, tem uma apoptose que é especial, que é a netose. Essa netose é uma teia de DNA. A apoptose precisa de endonuclease que cobre o DNA. Se você não fizer a endonuclease, sobra uma malha de DNA que pode prender bactérias. Você lembra daquela necrose de liquefação cheia de polimorfos nucleares? Nelas ocorre uma netose. São neutrófilos e eosinófilos que liberam o seu próprio DNA como uma rede para segurar as bactérias próximas a eles. Segurando próximas, tudo a oxigenada que eles jogam tal, está pertinho deles, certo? Então fica esta malha. O processo ocorre por uma ação específica via fosfoquinase, certo? Que gera a produção de um radical livre, que leva a uma citrodilação da histona e que leva a uma explosão da célula soltando essa rede de DNA. Aqui um filme, a rede aqui as células e tal. E aqui como as bactérias ficam presas, tá vendo essas fizinhas? São DNA presos aqui. É um tipo especial de necrose, tá? E a netose é abundante no pus, isso aqui é pus. Olha quantas